Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a queda em grandes alturas em gato. A gente não atende mais tanta, pelo menos eu não atendo mais tanta queda em grandes alturas, porque cada vez mais o pessoal está ficando conscientizado de se colocar telas e tal. Tem muito vídeo na internet de gato caindo que é muito terrível, então assim, o pessoal está se conscientizando mais, até porque a internet difunde muita informação ruim, mas difunde muita informação boa também. Só que é coisa que a gente ainda vê acontecer com uma certa frequência, tá bom? Aqui em Goiânia, onde a gente não atende muito, recentemente eu atendi 4 gatos em 6 meses que caíram em grandes alturas, então sim, não é uma estimativa tão grande, mas que você tem que estar preparado caso aconteça com você, principalmente se você estiver num plantão, tá bom? E quando eu falo plantão, não é só plantão noturno, se você estiver num plantão, por exemplo, no sábado, no domingo, até porque a tendência é que esses animais tendem a cair mais em finais de semana, tá bom? Bom, então, síndrome da queda em grandes alturas, o que é isso? É um termo, tá bom? Que é utilizado para escrever injúrias. Isso é um termo utilizado para descrever lesões sofridas por gatos que caem de janelas ou sacadas, prédio, o que quiser que seja, com uma altura mínima equivalente a 2 andares, tá bom? E aqui esses autores, eles consideram cada andar correspondente a 3,7 metros. Então assim, de maneira simples e resumida, o que é essa síndrome? São lesões que ocorrem em gatos quando eles caem de grandes alturas, que é a altura que considera no mínimo 2 andares. Tá bom? Bem simples isso. Esse estudo foi feito lá no Rio de Janeiro, que avaliou 43 casos de gatos que sofreram essas quedas em grandes alturas. E eles queriam nesse estudo relacionar quais são os fatores que predispunham os gatos a sofrerem, se era mais final de semana, de manhã, de noite, quais esses fatores que influenciavam para aumentar a estatística desses gatos que caíram em grandes alturas. Então olha só, qual foi o resumo, qual foi a conclusão do estudo que é interessante? Essas quedas ocorrem mais em períodos mais quentes do ano. Por que períodos mais quentes do ano? Porque nesses períodos a tendência é que os proprietários deixam a sacada aberta para ventilar. E aí é no momento que os gatos caem, ok? Finais de semana. Por que no final de semana, pessoal, os gatos caem mais do que no meio da semana? Porque normalmente no meio da semana, a maior parte do tempo, os proprietários estão trabalhando. Eles chegam em casa mais do que à noite. No final de semana, eles estão em casa normalmente o dia inteiro, sábado e domingo. A maior parte das pessoas folgam e aí deixam a sacada aberta. E aí a tendência é que esses gatos caem, deixa a sacada aberta, vai fazer um churrasco, quando foi ver o gato caiu, porque relacionam muito esse estudo com o período que o proprietário está em casa. E evidentemente, pessoal, sacada sem tela, porque você pode ter período quente do ano, final de semana, sacada aberta, se tiver tela, esse animal não vai cair. Essa tela, se tiver tela, que não tenha um rasgo, que não tenha uma falha, evidentemente. E em teoria achou-se que pelo gato ter um hábito noturno ia ter mais queda durante a noite. Esse estudo mostrou que não teve diferença nos períodos noturno e diurno quando avaliou os períodos que esses gatos sofriam mais queda. Então, embora tenha hábito noturno, esse estudo não considerou dia ou noite como um fator de risco para a queda. Tá bom? Então, se você dá plantão no final de semana, pessoal, presta atenção que é onde tem mais risco de acontecer quedas em grandes alturas, quedas de sacadas, são nos finais de semana, tá bom? Olha só esse gato, é uma foto linda, muita gente quando aparece na internet, todo mundo fala que é montagem, sim, eu realmente não sei se é montagem, e é uma foto realmente muito bonita, mas se você parar para pensar aqui, esse gato está propenso a cair a qualquer momento. E aí tem aquele negócio, nossa, ele sempre ficou ali, a vida inteira ele ficou ali, nunca caiu. Mas um dia a moça que trabalha passou uma cera aqui para deixar a coisa mais, deixar essa sacada brilhante, passou uma borboletinha aqui, ele pelo hábito de caçador dele tentou pegar. Várias coisas podem acontecer que esse gato escorregue aqui e caia.
Então é um momento. Então não, esse papo de tem 10 anos que não tem tela e meu gato nunca caiu. Até o dia que ele tá aqui de boa, passa uma borboletinha e ele cai. Tá bom? Então assim, se você olhar aqui, é uma foto alta, né? Então assim, vai causar lesões consideráveis nesse gatinho se ele caiu. Eu não sei se é mais assustador, é o gato que tem coragem de... É o gato que tem coragem de ficar aqui ou é o proprietário que tem coragem de tirar uma foto e tranquilo, né? Por isso eu acredito que seja uma montagem, mas é uma montagem muito bem feita, muito bonita essa foto, por sinal. Agora vamos ver esse vídeo, pessoal, de um gatinho que cai. Eles estão tentando pegar o gatinho e... Vamos colocar mais uma vez. Então, depois que acontece, pessoal, já era. Então, vamos falar um pouquinho então das principais lesões que ocorrem nesses pacientes. Porque depois que esse paciente sofreu uma queda, lembra que a síndrome da queda em grandes alturas é um termo utilizado para descrever as principais lesões desses gatos que caem. Então, quando um gato desse que caiu de grandes alturas chega para você no plantão, Luiz, o que eu tenho que procurar? O que são as principais? O que eu tenho que fazer? Então, a tríade de lesões principais, o que são as principais coisas que esse gato chega? Epistaxe, sangramento nasal, né? Fratura de palato dura, a gente vai mostrar uma foto, e o pneumotórax, pessoal, o que é mais complicado, o que causa maior óbito nesses pacientes, que causa um desconforto respiratório agudo, é o pneumotórax. Então, quando chega esse gato que cai em grandes alturas, a primeira coisa que você tem que pensar é em tórax, pensa em pulmão. Tá bom? Pensa ali em pleura, porque a principal lesão que pode causar ali um óbito imediato é o pneumotórax. Pode ter fratura de palato, epistaxe, mas isso não causa... fratura de palato não é o tipo de coisa que você tem que mexer na hora, tá bom? Mas o pneumotórax você tem que fazer uma drenagem, tranquiliza esse paciente, oxigena ele e drena. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Agora, outras lesões normalmente são encontradas: contusão pulmonar, trauma facial, fratura de canino, sínfise mandibular, pessoal. Eu não sei, na minha experiência, eu pego muitos animais com fratura de sínfise. Esses 4 gatos que eu atendi, nesses últimos 6 meses que eu falei para vocês, todos eles tiveram fratura de sínfise mandibular, tá bom? Fratura de fêmur, fratura de rádio uno, hemorragias, pode acontecer? Pode. Não é tão comum no gato que cai em grandes alturas, mas evidente você pode ter uma hemorragia, sim. Luxações traumáticas. Agora, tem algumas alterações que são interessantes que você tem que avaliar. Por exemplo, você pode ter uma insuficiência renal aguda, você pode ter pancreatites, pessoal, secundárias a quedas em grandes alturas. Não é uma consequência imediata, mas esse paciente pode ter sim alterações neurológicas, dependendo de onde ele bateu, e hematura, porque no momento que ele cai, você lesa aqueles vasos vesicais que causam hematura. Se esse gato for macho, tem que tomar muito cuidado, que esse paciente pode a qualquer momento sofrer uma obstrução uretral por causa dessa hematura e formação de coágulos dentro da bexiga, ok? Tá aqui uma foto de um pneumotórax clássico de um paciente que caiu em grandes alturas, e olha só, esse paciente estava tranquilizado, a gente já tinha feito butorfanol, oxigenoterapia, analgesia, e aí olha só, é um clássico pneumotórax. Quando você vê esse coração voando dentro da cavidade torácica, é porque tem muito ar aqui dentro, e aí ele perde o contato dele aqui com o externo, tá bom? Então aqui você tem que fazer uma drenagem desse pneumotórax. Aqui que eu falei para vocês, fratura de palato. Pessoal, sabe qual que é o problema quando você vê uma fratura de palato dessa? É porque fratura de palato assusta. É muito comum mesmo um veterinário ver um paciente desse que cai em grandes alturas, está o nariz sangrando, está com fratura de palato, sabe o que ele faz? Anestesia esse paciente e tenta fazer a correção do palato.
Só que isso não mata agora, pessoal. Você não tem que preocupar com fratura de palato agora, até porque isso pode ter uma regeneração, uma cicatrização espontânea. Vai ter? Não, pode ter. Aí você sonda esse paciente, alimenta ele por sonda durante um tempo. Até porque, pessoal, correção de palato não é muito simples. Aqui passa duas artérias bem grandes aqui, que são as artérias palatinas. Se no momento que você está fazendo essa sutura, você pega essa artéria, o sangramento é muito intenso. Então, às vezes você está anestesiando, corrigindo o palato, porque é uma coisa que é muito feia, assusta a gente, e esse gato está com pneumotórax. Um pneumotórax muito considerável, com uma contusão pulmonar, que são coisas que você tinha que preocupar muito antes de mexer com uma fratura de palato duro. O problema é que quando você vê uma imagem dessa, quando você pega um paciente e você abre a boca dele e vê isso, é uma coisa que assusta muito. Uma vez, e aí assustando bastante, a gente acaba às vezes colocando o carro na frente dos bois, né? Então, existe uma relação muito interessante quanto à gravidade das lesões e o andar que esse nosso paciente felino vai cair. Do segundo ao sexto andar, as lesões costumam ser mais extensas do que quando ele cai a partir do sétimo andar. Por que isso acontece? Porque o gato, pessoal, ele consegue entrar numa posição que chama de paraquedista. É essa posição dessa fotinha aqui do lado. Ele consegue abrir os braços e as pernas dele, e quando ele faz isso, é como se ele aumentar, como não, na verdade, ele aumenta a extensão do corpo dele que está em contato com o ar. A área corporal dele em contato com o ar. Então ele desacelera. Só que ele só consegue entrar nessa posição de paraquedismo a partir do sétimo andar. Por quê? Porque ele começa a cair e do momento do andar que ele começa a cair até mais ou menos o sétimo andar, ele começa a se ajeitar e entrar na posição de paraquedismo. Se ele cai do sexto para baixo, ele não tem tempo de virar o corpo dele e entrar na posição de paraquedismo, mas a partir do sétimo andar para cima ele consegue, e aí o atrito com a área maior ele desacelera. Então as lesões tendem a ser menores quando eles caem do sétimo andar para cima. Então por isso as lesões tendem a ser menos significantes a partir do sétimo andar, certo? Porque ele entra nessa posição de paraquedismo. Agora, quer dizer que se um gato cai do 17º andar, ele sempre vai ter lesões menos significantes do que ele cai do terceiro? Não, pessoal, as lesões tendem a ser menores, tá bom? Você pode ter um gato que cai do 8º andar que tenha mais lesões do que um que cai do 4º, mas porque não existe uma regra para isso. Mas as lesões tendem a ser menores, porque eles desaceleram e diminuem o trauma na hora que eles têm um atrito com o chão, beleza? E essa aqui é a posição. Isso aqui é o que acontece, pessoal, com o gato até o sexto andar. Ele começou a cair, ele vira o corpo dele, ele começa a rotacionar o corpo, termina de rotacionar para baixo, e aqui, se ele tiver até o sexto andar, ele vai estar nessa posição, porque o próximo momento dele, depois disso aqui, ele abre os membros para entrar na posição de paraquedismo, ok? Então, até o sexto andar, ele faz isso aqui, e ele não consegue entrar na posição de paraquedismo, tá? Essas imagens não são minhas, mas estão aqui bem as referências, ok? E a partir do sétimo andar, olha só, que é a imagem anterior, depois que ele entra nessa posição, o que ele faz? Abrir os braços e entra na posição de paraquedismo, que é esta posição aqui, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo tem umas coisas muito interessantes. Olha o gato lá. Eu quero que vocês percebam uma coisa primeiro, o tanto que o povo é sem noção. Repara nessa velhinha, o tanto que a velhinha tá achando engraçado. Ó, tá rindo, falando, olha que engraçado. Essa velhinha é muito filha da puta, olha só. Ó, o tanto que a velhinha tá achando engraçado o gato cair, né? Outra coisa que vocês percebem no finalzinho, quando ele tá quase chegando
no chão, ele abre os braços e entra na posição de paraquedismo. Ele vai caindo, se ajeitando e lá no finalzinho ele entra, quer ver? Aí, percebeu? Vou mostrar de novo. Aqui, tá vendo que ele tá na posição de paraquedismo? Vou tentar de novo aqui. Vou tentar parar bem na hora para vocês verem. Ai, que difícil. Ó, você viu? Agora que ele tá na posição de paraquedismo. Vamos tentar de novo. Agora vocês vão ver se vocês percebem. Entrou, tá vendo? Ele caiu exatamente do 7º andar. Tá bom? Agora, tomara que esse pessoal que estava filmando e achando engraçado tenha corrido atrás do gato e ajudado ele. O que é o tratamento, pessoal? O tratamento vai ser baseado nas metas. E quais são as metas? De acordo com as lesões que o paciente sofreu. Não existe uma receita de bolo. Não é tudo patognomônico. O que é patognomônico? Por exemplo, todo gato que cai em grandes alturas vai ter pneumotórax, fratura de palato, simples. Não. As mais comuns são a fratura de palato e pneumotórax, mas às vezes não tem nenhuma delas, tem contusão pulmonar, fratura de fêmur, hemorragia, não sei, são as mais comuns aquelas. Então você tem que avaliar o seu paciente e tratar ele de acordo com o que ele está apresentando. É lógico que o seu tratamento é baseado em metas e na ordem correta. Como assim na ordem correta? Por exemplo, pessoal, se tiver um pneumotórax e uma fratura de palato, a primeira coisa que você tem que fazer é o ABC. Então você vai ter que tratar o paciente de maneira correta. Não adianta, por exemplo, ele chega com uma fratura de fêmur, por exemplo, e está respirando super mal. Você vai preocupar com a fratura de fêmur? Não. Você vai seguir certinho o ABC do trauma. Então vocês lembram o que é o ABC do trauma? Primeiro é o A, você vai inspecionar as vias aéreas e ver se essas vias aéreas estão obstruídas. Talvez nesses pacientes que estão sangrando muito, às vezes pegar uma sondinha nasal número 4, passar e puxar para tirar o excesso de sangue, tá? Que tem que estar obstruindo essa via aérea nasal, mas você tem que abrir a boca do gato, ver se não tem uma obstrução de via aérea. Se tiver, você tem que fazer alguma coisa com que aquele paciente respire, tá bom? Ou às vezes uma intubação. E aí faz parte do B, que é o briefing. O briefing você tem que fazer com que o paciente respire ou respire melhor. Aqui entra intubação, aqui entra, por exemplo, você fazer uma oxigenoterapia nesse paciente, você fazer uma tranquilização desse paciente, você fazer uma toraxentese. Quando você faz uma toraxentese e alivia um pneumotórax, você está fazendo com que esse paciente respire melhor. Consequentemente, você está fazendo aqui, está na fase B, que é o briefing. Depois é o C, que é o circulation, que é você vai pegar acessos venosos, controlar hemorragias. Isso é num terceiro momento. É lógico, pessoal, que você passa do A para o B muito rápido. Você faz tudo isso aqui muito rápido. Isso aqui é uma sequência lógica para você pegar um animal, uma pessoa politraumatizada que tem várias lesões, o que você vai tratar primeiro nessa pessoa? Se tem duas pessoas, uma sangrando e uma respirando mal, quem que eu tenho que aprender primeiro se eu só tenho um médico? Então é sempre a pessoa que não está respirando, depois que está respirando mal, depois é que está sangrando. Depois ainda tem o ABCDE, né? Mas o principal aqui pra gente é o ABC. Então às vezes pega um paciente que está sangrando pelo nariz, que está com... teve uma incisão, cortou a pata, está sangrando muito. Sangue assusta muito, a fratura de palato assusta muito. Você vai preocupar com isso? Em hipótese nenhuma. A primeira coisa que você tem que preocupar, pessoal, é isso aqui, ó, respiração. E o mais comum desse nosso paciente é ele desenvolver o quê? Pneumotórax. Então, já pensa, por mais que às vezes possa não ter, pessoal, chegou o gato que caiu de grandes alturas, já pensa que esse paciente está com pneumotórax e está com uma dor muito grande. Não vai mexendo demais com ele, tentando pegar acesso, porque nessa hora esse paciente estressa, você perde ele. O que você tem que fazer? Tranquilização, oxigenoterapia, aí depois você drena o pneumotórax. É muito comum a gente, às vezes, tranquiliza um paciente com analgesia, coloca numa bolsa de oxigênio, uma incubadora, o que quer que seja, e esquece o gato lá. Deixa ele tranquilizando e oxigenando. Depois que ele está bem tranquilo, você vai, drena o pneumotórax dele, depois você coloca ele no acesso venoso.
E a gente tem uma mania, eu sei que é engraçado, porque a gente se coça para colocar um paciente no soro logo, mas às vezes toda aquela manipulação, estresse, máquina de tosse, toda aquela questão para você conseguir colocar o paciente no soro, aqui é o que você precisa fazer para terminar de estressar o paciente e ele virar óbito por causa disso, tá bom? Então, esses pacientes dificilmente vão chegar com a via aérea obstruída, tá? Mas normalmente eles chegam respirando muito mal, porque eles estão com dor, eles estão ansiosos, eles estão com pneumotórax, estão com contusão pulmonar, então a via aérea já vai estar liberada. Então você vai ter que fazer o quê? Avaliar a condição respiratória desse paciente e fazer alguma coisa para ele respirar melhor. Ele pode chegar respirando bem? Pode. Às vezes você pode pegar esse paciente e já está respirando super bem. Você faz uma analgesia dele e está tranquilo. Só que você tem que fazer um raio-x de tórax nele. Porque às vezes ele tem o pneumotórax, mas não é um pneumotórax muito exacerbado. Tá bom? E às vezes esse pneumotórax pode ir se exacerbando de acordo com o tempo. Porque quando você cai, você tem uma lesão das fibras musculares. E aí vai entrando ar. Vai entrando no ar e esse pneumotórax vai aumentando. No momento que ele chega para você, ele não tem um pneumotórax significante, mas que vai aumentando e se torna significante dentro da sua internação, ok? Então, faz com que o paciente respire. Agora, essa é uma das partes que eu vejo assim mais importantes e mais menosprezadas pelos veterinários, que é a tranquilização do paciente. Esses pacientes, pessoal, quando eles não estão respirando bem, você tem que, antes de qualquer coisa, fazer com que esse paciente fique tranquilizado e diminuir a ansiedade dele e fazer a analgesia. Pois a gente faz o que? Uma neuroleptoanalgesia. Então você tranquiliza ele porque ele está ansioso, está respirando mal, isso causa mais ansiedade que piora a dispneia. E ele está sentindo muita dor e muito medo. Então, existem alguns protocolos que a gente usa para isso. Uma que a gente faz é a cepromazina, 0,01 mg por quilo, pessoal, 0,01, tá bom? Qual que é o problema da cepromazina? Pode causar hipotensão, mas a gente vê hipotensão nesses pacientes quando eles já têm o potencial de desenvolver hipotensão. Como assim? É um paciente que está tendo um sangramento, é um paciente que está em choque séptico, por exemplo, ele já tem algum problema que predispõe ele a ter uma hipotensão. Se você pega um animal que não tem esse problema, dificilmente você vai causar uma hipotensão com uma dose tão pequena como essa, que é 0,01 mg por quilo, até porque você vai fazer intramuscular. Tá bom? E aí você faz um opioide associado, porque aí você tranquiliza com a cepromazina e depois você faz um opioide para fazer uma analgesia boa nesse paciente. Toma cuidado que a gente tem a cepromazina, o acepram 0,2% e o 2% e o 1% ou 2%, não sei. Toma cuidado porque a gente costuma usar em gatos 0,2%. O que é mais concentrado, se eu não me engano, é 2% que tem. Você vai ter que diluir bastante e às vezes fica inviável você fazer essa diluição. Toma muito cuidado que você tem que usar a cepromazina 0,2% que a gente tem, ok? Qual que é um opioide bacana? Tramadol é bom? É bom, mas eu acho que esse paciente está sentindo uma dor mais exacerbada. Então você pode usar morfina ou metadona. Pessoal, fentanil é bom também? Fentanil é bom, só que o fentanil tem uma ação pequena, uma ação rápida. Ele é um analgésico muito potente, mas com uma duração muito pequena. Então depois de uns 5 minutos só de ação o fentanil, o que não é bom. A morfina a gente não tem utilizado muito em gato, às vezes causa emese e gato por via subcutânea intramuscular não tem uma absorção muito boa da morfina. Então o que eu gosto de fazer? Eu, Luiz, a cepromazina com metadona. Posso fazer a cepromazina com tramadol? Pode, mas aí você vai ter que avaliar se você está controlando a nível de dor desse seu paciente, tá bom? O midazolam também pode ser usado como tranquilizante nesse paciente. O problema é que o midazolam usado de maneira isolada pode causar excitação, mas a gente vê isso em animais saudáveis. Se você pega um animal que está muito ansioso, um paciente que está mal, que caiu ou que está com efusão pleural, por exemplo, você fazer um midazolam, pessoal, dificilmente vai causar uma excitação. Mas aqui associa com opioide, associa com tramal, com uma metadona também, tá bom? Eu gosto de fazer metadona 0,1 a 0,2 mg por quilo, ou então se for fazer o tramadol, faz uma dose mais alta, uns 2 mg por quilo, tá bom? Faz um midazolam aqui com a metadona que dificilmente você vai ter uma excitação e você vai causar uma tranquilização e uma analgesia nesse paciente.
Outro eu falei para vocês aqui, né, que os opioides que a gente pode usar, morfina, mas causa êmesis em gato, que eles vomitam, e esse paciente que já está ansioso, que já está com uma respiração deficiente, o que a gente não quer é que ele vomite. E tem uma depressão cardiorrespiratória dose dependente, então assim, em gatos a gente tende a ter que usar uma dose mais alta de morfina, tá bom? Principalmente se você for usar por via intramuscular, então acaba que pode causar uma depressão cardiorrespiratória, então eu não gosto muito da morfina nessa situação. Eu falei para vocês da metadona. Então, o efeito sedativo potencializado quando associado a um tranquilizante. Então, se você faz um 0,1 mg por quilo de metadona com ou 0,1 a 0,2 com a metadona, com a cepromazina ou midazolam, essa metadona vai potencializar o efeito, seu paciente vai ficar muito tranquilo e com uma analgesia muito boa. A dose da metadona pode ir até 0,5 mg por quilo, mas não precisa, tá? Você vai estar usando com associação de acepromazina ou midazolam. E aí você pode usar com dose 0,1 a 0,2 mg por quilo, o paciente vai responder bem. Agora, o butorfanol, pessoal, é muito bom, porque o butorfanol causa uma analgesia bacana, visceral para esse paciente, e ele causa uma tranquilização muito importante, e ele tem uma depressão cardiorrespiratória mínima. O problema é que o butorfanol é mais caro. Agora, o butorfanol, presta muita atenção no que eu vou falar, ele tem como ação analgésica, ele tem uma ação melhor como analgésico visceral. Então, se você pega um paciente, o butorfanol é bom? É, mas não é a melhor opção para esse nosso paciente que cai em grandes alturas, porque normalmente eles sentem uma dor muito exacerbada, porque às vezes fraturou palato, fraturou mandíbula, às vezes fraturou canino, fraturou membro, entendeu? Então assim, ele tem uma dor não visceral muito proeminente, o butorfanol vai tranquilizar, mas não vai dar uma analgesia significante. O butorfanol é muito bom para pacientes, por exemplo, que chegam em efusão pleural, é muito bom, eles chegam muito ansiosos e muito dispneicos, ou então algum outro paciente que está com dificuldade respiratória, como por exemplo, vamos supor um paciente que está com uma pneumonia, esse paciente fica com ansiedade porque está com desconforto respiratório. Para esse paciente, você fazer butorfanol nele é muito bom. Para esse paciente nosso que faz queda em grandes alturas, eu prefiro fazer uma cepromazina com um opioide que eu gosto muito. Pessoal, eu gosto muito da metadona, tá bom? O problema da metadona é evitar fazer por via endovenosa, porque ceda bastante o paciente. Só que, pessoal, lembra que esse paciente, a gente está no briefing, tá bom? A gente vai tranquilizar ele para depois oxigenar. Essa foto é muito bonita, mas quantos de vocês conseguem colocar uma máscara de oxigênio tranquilamente num gato desse? É muito difícil. Dificilmente você vai conseguir, exceto se esse paciente tiver tranquilizado. Se você fizer uma tranquilização nele, faz a tranquilização, dá 5 minutos para ele, 10 minutos, você vai ver que muitos deles vão deixar. Agora, a gente tem outros métodos de oxigenação. Você pode colocar aquelas bolsas de oxigênio, só tomar cuidado para não ficar muito quente. Incubadora, se você tiver, sensacional, tá bom? Mas uma coisa que você pode fazer, que eu faço, faz a tranquilização nesse paciente, a neuroleptoanalgesia, coloca naquelas bolsas fechadas, que tem uma saída de gás carbônico, evidentemente, liga o oxigênio e deixa esse paciente lá, pessoal, esquece ele por um tempo. Quando ele estiver bem tranquilo e oxigenado, aí você vai lá, pega ele, faz um raio-x, vê se tem pneumotórax, drena e depois você põe no acesso venoso. E aqui, se você precisar entubar esse paciente, você tem duas opções, o traqueotubo e o V-gel. Tá bom? O V-gel é uma máscara laríngea, é exclusiva para gato, tá bom? Só tem para gato e para rato, para roedor. É muito bom, é anatomicamente feito para gato e você consegue acessar a via aérea do paciente sem ter que entrar na traqueia. Tá bom? É muito bom, é mais caro, mas assim, é muito bom. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com V-gel, você vai gostar muito. Só que, como é mais caro, pessoal, você tem que ter uma rotina muito grande de gato, tá bom? É o meu conselho. Até porque tem 5 tamanhos, então não é comprar uma V-gel, você tem que comprar os 5 tamanhos.
tá? Então, o que você, depois disso, tranquilizou o paciente, oxigenou ele, aí você vai tratar primeiro as causas respiratórias. A principal causa da dispneia nesse paciente que eu falei é a contusão pulmonar e o pneumotórax. Com certeza, o pneumotórax é muito mais presente nesses pacientes. Então, você vai fazer uma toraxentese. Como que se faz uma toraxentese? Scalp, catéter, cada um tem a sua técnica, mas você coloca no sexto ou sétimo espaço intercostal, pessoal, 90 graus e drena esse ar. Usa torneira de 3 vias para o seu procedimento ser totalmente asséptico, faz uma tricotomia, faz uma limpeza nesse paciente. Aqui é uma situação que a gente quer, exceto se for uma puta emergência, pessoal, que você tem que, o gás já chegou desacordado, você está fazendo tudo correndo, já entubou ele, já está no oxigênio, você já tranquilizou ele, aí está tranquilo, dá para você fazer uma tricotomia, dá para você fazer a coisa bem feita, tá bom? Não precisa fazer tudo correndo. Então faz a toraxentese no sexto ou sétimo espaço intercostal. Agora, pessoal, lembra que eu falei, quando você cai, você tem pequenas fissuras na musculatura e começa a entrar ar. Além disso, quando você cai, você tem lesões em alvéolos pulmonares. E esses alvéolos lesionados começam a fazer o quê? Extravasamento de ar dentro do tórax. Por esses dois motivos, você tem um pneumotórax, você acumula ar dentro do tórax. E você pode fazer toraxentese, o recomendado, 3 vezes ao dia, para esvaziar esse tórax. Se você tem que fazer mais do que 3 toraxenteses no dia, é recomendado que você coloque o dreno. Ah, Luiz, eu posso ficar fazendo 1 milhão de toraxenteses por dia? Pode, mas é muito desconfortável para o gato. Então, se for mais, você precisou de mais de 3 toraxenteses por dia, coloca dreno. Aí você coloca quando? Até cicatrizar a musculatura ou os alvéolos que romperam por causa da queda. Ok? E aí você vai ter que avaliar sempre também com raio-x possíveis lesões pulmonares que a gente chama de traumas pulmonares hemorrágicos, que é quando você tem uma hemorragia, pessoal, num alvéolo pulmonar, e essa hemorragia vai aumentando e vai se espalhando pelos alvéolos pulmonares. E se for uma situação dessa, ou se você tiver um animal que caiu, que está com uma contusão pulmonar muito exacerbada, não está melhorando, talvez seja interessante você entrar com ele para uma toracotomia e às vezes remover um alvéolo. Alguns desses pacientes, esses pacientes que eu falo para vocês que tem uma hemorragia e vai aumentando a hemorragia, é aquele paciente que, por exemplo, caiu, foi atropelado, por exemplo, e tá bem na internação, daqui 2 dias ele começa a passar mal, porque a hemorragia vai aumentando dentro dos alvéolos pulmonares, vai se difundindo. Sabe uma situação que é muito chata? É quando um paciente está bem, 2, 3 dias depois ele piora subitamente por causa disso. Eu já tive uma situação dessa. Então, quando você tiver paciente nessa situação, você tem que falar para o proprietário o seguinte: olha, ele vai internar, vai ficar 2 dias, acompanhamento radiográfico por causa disso, e ele pode ter uma piora dentro de 48 horas. Porque, pessoal, se o proprietário já está avisado, se acontecer não é desculpa sua. Se ele está bem, tá bem, de repente ele piora do nada e você não falou nada, até você explicar para ele, ele vai achar que aconteceu alguma coisa, você está inventando uma desculpa, tá bom? Então já fala, teve qualquer tipo de trauma torácico, internação por 48 horas com acompanhamento radiográfico por causa disso. Você vai fazer no dia, 24 horas depois faz de novo, e depois de 48 horas faz de novo. Se o raio-x está beleza, manda embora, tá bom? Se essa respiração está piorando e o raio-x está apresentando imagens compatíveis, né, com lesões pulmonares, aí, pessoal, você vai ter que fazer uma toracotomia, provavelmente, tá bom? E olha só, cada um tem a sua técnica. Eu gosto de usar scalp com seringa de 20 ml, tá bom? Mas cada um com a sua técnica, o sexto, sétimo espaço intercostal, dificilmente você vai ter um problema. Pode fazer bem tranquilo. Aí, num segundo momento, pessoal, aqui a gente já tranquilizou ele, colocou no oxigênio, drenou, fez o raio-x, drenou o pneumotórax. Agora você vai pegar um acesso venoso, controlar alguma hemorragia. É lógico que eu estou falando aqui, se não for uma hemorragia, pessoal, né, muito significante. E aqui isso não demora meia hora,
Tudo isso que a gente falou é coisa de minutos. Você não vai demorar meia hora para fazer tudo isso. Colocou lá 5 minutinhos no escurinho, o gato no oxigênio, ele tranquiliza o oxigênio, dá para você pegar ele, tá bom? E pegar um acesso venoso para controlar, evitar que esse paciente tenha hipovolemia. Esse paciente dificilmente tem uma hemorragia interna, mas eventualmente você pode ter. O que eu não quero que vocês tenham é medo de sangue, tá bom? Esse desenho da Turma da Mônica é muito legal porque a Mônica dá uma coelhada no Cascão e o Cascão finge que desmaiou e joga ketchup para fingir que é sangue. E a Mônica fica louca falando, meu Deus, ele tá sangrando. E aí depois a Magali chega, ué, ele tá respirando? Então a Magali foi certa. A primeira coisa que a Magali foi ver, quando estava com aquele ketchup, fingindo que era sangue, ela, será que ele está respirando? Então ela foi ver a respiração. E a Mônica preocupou com o quê? Com sangue. Então a Magali, se fosse uma emergência, a Magali estava certa. É um desenho muito bacana, digita lá no YouTube, pessoal, rapidinho você vê com uns 20 minutinhos. Num terceiro momento, depois que a gente fez tudo isso, a gente vai preocupar com as lesões orofaciais, que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Não assustar com essas lesões, atropelar etapas. Se for necessário, colocar sondas esofágicas, nasais, se o paciente permitir, dependendo do tipo de lesão que ele tiver, às vezes ele não permite você passar uma sonda nasal para alimentação. Talvez você tenha que passar uma sonda esofágica. Ok? Fratura não é emergência se ela não for exposta, pessoal. Chegou um paciente com fratura exposta, tem que operar, é emergência, eu concordo com você. Mas até para você operar essa fratura exposta, você tem que passar pelo ABC, você tem que ter feito a tranquilização, a oxigenação, o raio-x, drenado o pneumotórax. Senão na hora que você anestesiar, começar a ventilar, vai piorar bastante. Até porque se tiver pneumotórax, tem chance de ter alvéolo rompido. Se tiver alvéolo rompido, à medida que vai ventilando no meio da cirurgia com oxigênio e o anestesista ventilando, o que pode acontecer? Acumular mais pneumotórax. Então você já aproveita esse momento às vezes para passar um dreno, para passar uma sonda esofágica, aproveita a mesma anestesista, e o anestesista tem que saber, porque à medida que ele vai ventilando, pode estar extravasando mais ar pelos alvéolos e causando, exacerbando o pneumotórax. Aí o animal você drena, ele está bem, entra na cirurgia bem e daqui a pouco a oximetria dele começa a cair, tá? Por causa disso, o pulmão não consegue mais expandir. E você tem ultrassom lá na sua clínica, pessoal, tudo bem, tranquilizou, vai lá, faz um afeste, vê se não tem líquido livre, tá bom? E acompanhar a pessoa, fazer o acompanhamento hematológico. Com certeza. Bom, essa foi a nossa aula de quedas em grandes alturas. Eu gosto muito de falar desse assunto, é um assunto muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima aula.